Som. Eu estou aqui. Um abraço a todos os ouvintes. Olha, é emocionante ouvir o relato do Rafael, né? Que conseguiu sobreviver, mesmo depois de tantos dias, né, de UTI, sendo entubado, passando por essa doença, que, olha, é devastadora em alguns casos, e que mistério, né? Que descoberta ainda tem de fazer a ciência para entender melhor, porque em alguns casos há pacientes assintomáticos que pouco sentem ou sentem nada, e em outros casos, e ainda que não tenha nenhuma comorbidade, nenhuma doença anterior, em alguns casos são assim, o vírus responde de uma maneira tão agressiva como foi no caso do Rafael, que felizmente sobreviveu. Ter um caminho. Informação do trânsito nessa manhã de segunda-feira.
quarta-feira na cidade de São Paulo, manhã de visibilidade comprometida em alguns dos principais caminhos pela cidade de São Paulo, mas a visibilidade, ele tem a visão além do alcance. Bom dia, Natan. Bom dia, professor. Vê se o pessoal aparece para aula. Que ainda está cedo um pouco, né? Entrei um pouco mais cedo para me preparar aqui. Eu estou também testando, porque primeira vez que eu estou mexendo com esse programa, vamos ver o que vai dar. Eu sei que ele tem a forma gratuita dele, tem um limite de tempo, né? Se não me engano, é 40 minutos. E eu escutei que se colocar para agendado, ele acaba permitindo mais. Vamos ver se ele vai liberar mesmo. Ah, sim. Vamos testar então. Então vamos esperar mais um pouquinho, ver se o pessoal aparece. Beleza.
nada. Será que o pessoal estava sabendo que a aula era online hoje? Então, professor, eu acabei de mandar o link da reunião ali no grupo. Vamos ver se facilita para eles lembrar alguma coisa. O pessoal consegue chegar atrasado até na aula online? Normalmente, os professores que fazem aqui é bem tranquilo, a galera entra. Ah, não, tranquilo. Vamos esperar então mais uns minutinhos. Não- Eles não falam muito, todo mundo é muito quieto. Eu gosto de falar já, mas eles entram. Não, mas entrando já tá bom. Pessoal, acho que é bom, acho que é melhor a gente começar, né? E
Depois eu vou disponibilizar a gravação da conversa nossa para o pessoal. Pode ser? Porque senão até todo mundo chegar, vira igual aula. Aula presencial. Se bem que eu estou sentindo uma falta disso, gente. Vocês não fazem ideia. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. Das aulas que foram gravadas, ficou alguma dúvida para vocês? Algum ponto que vocês gostariam de conversar antes de chegar nessa parte dos prazos? Ou foi mais tranquilo? Acho que pra mim foi bem tranquilo, professor. O material tava bem completo. Eu tentei deixar o mais esmiuçado possível. Carla, o que você acha? Pra mim também foi bem tranquilo. Foi? Então, Uhum. que bom. Que bom. Porque dá trabalho fazer esse negócio. Gente, vocês não sabem o quanto tempo tá tomando da vida dos professores esse negócio. Eu tô gastando o dobro do que eu gasto num dia de aula normal. Bom, vocês viram que eu já coloquei lá para vocês os slides que eu queria trabalhar hoje com vocês. Aula passada, o que a gente trabalhou foi basicamente começando o processo de execução da perícia. E eu tinha comentado que na sequência a gente ia começar a trabalhar os prazos. Então, hoje o que eu pretendo? Trabalhar prazos e falar um pouco de laudo. Então, é esse o assunto que eu vou tratar com vocês, beleza? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o PowerPoint. Trabalhando essa ideia da figura dos prazos. O que a gente tem de primeiro ponto a discutir? Primeiro que a gente já, desde o começo das aulas, vinha falando em prazo, principalmente o prazo do proposta de honorário, 5 dias, 5 dias. Então, que eu sempre brinco, né? Longo prazo que o perito tem para fazer a leitura de todo o honorário, que foi até o que eu tentei deixar como um dos prazos frisados aqui, 5 dias para apresentar a proposta, mas também figura de prazo de entrega de laudo, figura do prazo de pedido de esclarecimento, apresentação de quesito, tudo isso, todos esses prazos são figuras extremamente importantes para o perito, né? O perito ele tem que ser uma pessoa muito rigorosa com essa figura do prazo. Por quê? Vários desses prazos, se não seguidos, eles têm implicações legais. A gente vai dar uma conversada nisso daqui a pouquinho. Então, essa imposição de limitações de prazo leva em conta uma situação corriqueira e significativa, então, desse trabalho. Fruto da apresentação do documento por uma das partes em volume anterior inesperado, pois a análise e a digitação dos documentos é importante, faz parte do trabalho pericial. E nem sempre a quantidade de documento é possível de ser prevista com precisão. O que eu quis tratar nesse slide? Todo prazo, ele é possível de ser atendido conforme o juiz determina? O que vocês acham? Lembrando, juiz não é aquela figura que é especializada no assunto. E ele tem que, obrigatoriamente, definir um prazo quando ele faz a nomeação do perito. Será que ele acerta Professor, sempre? Oi? esse prazo, então, ele não é padrão, definido por Prazo, lei ou algo do tipo. O juiz que determina o prazo que ele quer.
O prazo do laudo, sim. O que é padrão é o prazo da entrega de honorário. O juiz ele tem a prerrogativa não, né? A obrigatoriedade de estipular um prazo logo na nomeação do perito. Mas fica a cargo dele. Vocês acham que ele sempre acerta? Ah, com certeza não. Salvo os casos de juízes muito experientes, a maioria dá prazo bem apertado. Então, ele não leva em conta essa parte da necessidade de documento, do que o perito vai correr atrás, digamos, desses documentos. Então, o perito pode fazer alguma coisa? Será que pode? Será que não? Então, aí eu deixo aqui frisado. Possibilidade do pedido de prorrogação. Então, existem os prazos? Existem. Eles são muitas vezes apertados? São. Mas existindo justificativa plausível, então, perito, conseguindo explicar a necessidade de mais prazo, ele vai conseguir sustentar um pedido de prorrogação. Então, sempre com base nesses argumentos sustentáveis, né? Então, no que o perito conseguir realmente justificar, ele pode pedir esse pedido de prorrogação de prazo. É sempre garantido que vá ser aceito? Não. Vai existir casos onde o juiz não aceita a prorrogação. Vai tudo do argumento do perito. Então, o perito também tem que ter um pouco de poder de convencimento quando está fazendo as suas peças, as suas escritas. Agora, quais são os principais prazos que a gente, como perito contábil, tem que pensar? Para vocês verem que já não são pouquinhos, né? Primeiro, escusa ou a recusa. O que é esse pedido de escusa mesmo? Alguém lembra? Sim, não, talvez, quem sabe? Não. Isso foi até durante as aulas presenciais, a gente discutiu figuras onde o perito ele se considera impedido. Impedido ou suspeito. Lembram-se disso? Sim, sim. Então, quando o perito ele se identificar como impedido ou suspeito, ele tem 15 dias, pelo artigo 464 do Código Civil, para fazer essa recusa. E contado desde quando? Desde o momento que ele foi intimado. Intimado é diferente de nomeado, tá? Segundo prazo que ele tem que prestar atenção. Proposta de honorário. Então, esse é aquele mais árduo que eu falo para vocês, mais difícil de todos de seguir. 5 dias. Por que eu falo que é o mais difícil? É aquele prazo onde existe uma carga maior de trabalho para ser executado para conseguir montar essa proposta de honorários. Vocês já cansaram de me escutar falando que a proposta de honorário é algo bem delicado de ser feito, né? A gente tem que fazer toda a leitura do processo, já conseguir separar o que for de material de relevância para o perito,
para conseguir, então, montar a proposta de honorário. E ele tem, então, esses 5 dias. Contado desde a nomeação. E qual o artigo que garante isso? 465. Outra figura, assegurar aos assistentes, também tem o prazo de 5 dias e também consta lá no artigo 465. Esse daqui é o que faz um pouco de confusão. Entrega do laudo. A entrega do laudo, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo de entrega para o laudo. Tem regra? Aparentemente não. Aparentemente. Por quê? A única data que o juiz vai ter que se atentar é essa aqui. Ela tem que ser entregue pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução. Então, supondo nossa audiência é daqui a 90 dias. Então, qual o prazo máximo que o juiz vai poder definir para a entrega do laudo? Tem que ser pelo menos nesses 20 dias antes. Aí que vem o grande detalhe. Tem que conhecer a agenda do... O juiz tem que ter uma boa noção da sua agenda, né? De como está o volume de processo que ele trabalha, para que ele consiga fazer essa prévia dos 20 dias antes da instrução. Fica difícil colocar um prazo, será, para o juiz? O que vocês acham? Mas esse prazo da entrega do laudo seria o perito que define, ou o próprio juiz? É o próprio juiz. Lá na nomeação, ele já vai constar a data de entrega do laudo. Então, quando eu juiz, estou nomeando um perito, eu já tenho que definir qual o prazo que ele tem para entregar esse laudo. Só que eu tenho que me atentar que eu preciso dessa entrega 20 dias antes da audiência. Então já não é um trabalho, não é um trabalho tão fácil, né? Se essa audiência estiver marcada, tiver uma data certa, acho que seria mais fácil o juiz marcar uns 20 dias antes, né? Mas agora, se não tiver, aí complica um pouco até pro lado do perito, né? Sim. E lembrando que justiça tem vários fatores que causam, digamos, interrupções no processo. Ainda mais aqui no Brasil, né? A gente sabe que o negócio não é tão rápido, então fica um pouquinho mais complicado do juiz colocar esses 20 dias. Ele acaba muitas vezes colocando prazos superior a esses 20 dias, porque ele não tem tanta certeza de quando vai ser as audiências. Esse é o dificultador, mas dificulta para o juiz. Ah, pode ter reflexo no perito? Pode. Vamos supor, ele acha que a audiência vai ocorrer num prazo muito curto. A consequência é o prazo curto para o perito. Aí cabe o pedido de prorrogação. Ah, mas ele pode pedir mesmo estando com a data da audiência marcada? Pode, porque o juiz ele pode alterar a data da audiência. Então vai ficar muito daí a critério do juiz aceitar o argumento do perito. Então, o que vocês têm que ter na cabeça. Entrega do laudo tem prazo. 20 dias antes da audiência. Mas entrega, o prazo da perícia
não tem regra. Vai do entendimento do juiz daí. Tranquilo? Apresentação dos quesitos pelas partes. Esse a gente já tinha comentado até lá, quando a gente falou de quesitos, sobre esses 15 dias. Então, o juiz fez a nomeação do perito contador. As partes podem, então, dentro de 15 dias, tanto fazer a contratação de um assistente, quanto a apresentação dos quesitos. Também garantido pelo artigo 465. Aí, feita a indicação do perito, pedido de impedimento ou suspeição, aí isso quando é feito pelas partes, né? As partes têm 15 dias para fazer esse impedimento, esse pedido de impedimento ou suspeição do perito. E ocorre quando o perito for intimado. Então, o perito recebeu a intimação da sua nomeação, começa ali o prazo de 15 dias para as partes poderem pedir a suspeição ou impedimento desse perito. Também artigo 465, que eu tinha acabado de comentar no slide anterior, né? A indicação do assistente técnico. Então, foi nomeado o perito, 15 dias para ambas as partes poderem contratar o seu assistente técnico, se acharem necessário, né? Lembrando, não é uma obrigatoriedade. O que vocês entendem como relevante para se contratar um assistente técnico? Vocês lembram alguma coisa disso? Sempre tomem cuidado na contratação. Por quê? Obviamente, processos mais simples nem sempre vai necessitar de um assistente técnico. Processos mais complexos, a figura do assistente técnico ela se faz mais presente. Então, dependendo do volume do processo, principalmente do valor em discussão, existe uma maior recomendação da indicação do assistente técnico. Aí a intimação das partes sobre a proposta de honorário, para caso acharem necessário manifestar-se, é de 5 dias somente. Então, o perito teve lá os seus 5 dias para apresentar os honorários. As partes vão poder questionar em 5 dias. Professor, mas os honorários eles não são pagos pelo Estado? Por que as partes elas têm esse direito de manifestar? Não, nem sempre é pago pelo Estado. Quando que é pago pelo Estado? Quando é justiça gratuita. Quando as partes não estão, digamos, cobertas pela justiça gratuita, quem geralmente paga a perícia? Quem solicitou. E quando a perícia é, digamos assim, considerada necessária pelo juiz, ele pode fazer um rateio, vamos falar assim, fazer com que ambas as partes paguem a perícia. Então, como na justiça, digamos, normal, né, não na gratuita, quem paga são as partes, eles podem se manifestar sobre o honorário.
Entrar mais ou menos como custas processuais dentro. Isso, ele entra como custas, ele inclusive é recolhido como uma guia de custas processuais. Ele faz a guia de custas, vai para depósito judicial e só no final do processo o perito ele vai conseguir fazer o levantamento dos honorários. Então, por esse motivo, eles podem questionar. Será que é comum questionar? Mas com toda certeza. Quem que pode ajudar nesse questionamento? Esse cara aqui, ó. Assistente técnico. Por que que ele pode ajudar no questionamento? O assistente técnico é outro perito, né? Sendo outro perito, ele vai poder, então, auxiliar a levantar o trabalho de perícia, ou seja, fazer o planejamento da perícia de modo com que ele consiga fazer uma precificação. E daí, então, fazer o questionamento, fazer, então, esse manifesto de conformidade com o honorário da perícia. Aí começa uma discussão vira quase um ping-pong. O perito ele vai querer justificar o seu valor. As partes vão querer justificar, geralmente, a redução do valor. Até que chegue um momento que isso fique tão cansativo que o próprio juiz arbitre o valor. Então ele vai fazer um meio termo entre o que as partes pedem ou indicam como honorário e o que o perito pede. Então, é bem comum acontecer isso. É bem comum mesmo. Quando começa essa discussão de honorário, o juiz ele acaba arbitrando esses valores. Aqui acabou sendo duplicado, mas arguir a impedimento ou a suspeição do perito, 15 dias, né? Aí, protocolo de laudo. Então, o perito vai obrigatoriamente protocolar o laudo no prazo fixado pelo juiz. Qual que é o prazo? 20 dias antes de qualquer audiência. Então, apesar da não existência do prazo de entrega do laudo, prazo de protocolo é sempre 20 dias antes da audiência. Intimação das partes querendo manifestar-se sobre o laudo, então podendo, nesse caso, os assistentes técnicos apresentarem seus pareceres. Também tem o prazo de 15 dias decorrido da entrega do laudo. Então, o perito faz a entrega em 20 dias. Até por isso, desse prazo de 20 dias, né? Para que as partes possam se manifestar antes da audiência. Então, vamos supor que o laudo não seja de comum acordo. Não foi de comum acordo? Provavelmente os assistentes técnicos vão apresentar parecer, questionando o trabalho do perito, ou colocando a sua versão dos fatos periciados. Tudo isso tem que ocorrer, então, 15 dias contados de quando? Da entrega do laudo. Entregou o laudo, os pareceres podem ser entregues, se acharem necessários, em até 15 dias. Quando que essa data não ocorre? Digamos, quando que esse caso
deixa de existir quando o laudo é assinado em conjunto. Ah, mas pode assinar em conjunto? Pode. Isso vai acontecer quando o perito e os assistentes técnicos trabalharam, vamos falar assim, uma sinergia grande, trabalharam em equipe mesmo e chegaram às mesmas conclusões. Isso fará com que, fará não, né? Permitirá com que eles assinem em conjunto o laudo. Mas não é um caso muito comum, tá? A assinatura em conjunto. Até porque assinou em conjunto, o assistente técnico não pode apresentar parecer. Até porque ficaria bem estranho, né? Já pensaram? Vocês assinam em conjunto com o colega de vocês e 15 dias depois vocês estão contradizendo o que vocês mesmos assinaram. Não ficaria bem estranho? Com certeza, professor. E daí vocês estão questionando o próprio trabalho de vocês. Mas o caso que o professor comentou que não é muito comum, é o assistente assinar o laudo também. É, a assinatura em conjunto. Ah, tá. Entendi. Porque ali o trabalho tem que ser feito, digamos, a 4 mãos mesmo, né? Eles têm que ter trabalhado de uma maneira muito boa em equipe, a ponto que eles tirem as mesmas conclusões. Só que a gente não pode esquecer do papel do assistente técnico, que é tentar levar a resposta para o lado do seu contratante. Isso faz, então, com que o perito ele acaba não conseguindo entrar em muito acordo com o assistente. Então, dificulta um pouco, por isso que eu falo que é bem raro acontecer. E pontos a esclarecer. Então, caso existam dúvidas sobre o parecer, quando que pode acontecer isso? O que o laudo vai ter que apresentar para não acontecer isso? O perito tem que ser bem claro. Ele tem que ser bem assertivo nas suas respostas. Será que todo mundo consegue ser assertivo escrevendo? Vocês acham que conseguem responder aos outros sempre que escrevem? O que vocês acham? Bom, vai ser sempre o objetivo geral, né? Mas creio eu que nem sempre a gente consegue. Lembrando que a gente tem uma língua bem complicada, né? Que é a língua portuguesa. A maneira com que a gente escreve nem sempre fica claro para os outros. Então, pode ser que exista pedido de esclarecimento. Existindo pedido de esclarecimento, o perito ele tem 15 dias para fazer outro laudo de esclarecimento. Então, olha como o trabalho para um laudo de esclarecimento ele tem um prazo bem curtinho também. Por isso que é importante a figura dos papéis de trabalho. Você tem tudo muito bem documentado para caso você seja questionado, você conseguir fazer esse pedido não, fazer o esclarecimento em si. Aí ajuda o perito a desenvolver esse trabalho. Mas é bem complicado,
fazer esse trabalho quando você não mantém um controle muito bom da documentação, porque o prazo é curto, 15 dias só. Isso mais para frente a gente vai ver o laudo. O pedido de esclarecimento ele é respondido através de um segundo laudo. Então ele segue todos os trâmites de um laudo. Ele não é só respostas, tem toda a formatação de um laudo, isso gera um pouco de trabalho. Então, a ideia é que quanto melhor vocês... quanto mais claro vocês conseguirem ser durante o laudo oficial, melhor é, para evitar esse segundo trabalho. Que, lembrando, tudo isso daqui é retrabalho, né? Você vai ter que reescrever sobre uma coisa que você já escreveu. Aqui eu coloquei de volta arguir o impedimento, então... o perito substituto restituirá os valores recebidos do trabalho não realizado sob a pena de ficar impedido de atuar como perito por 5 anos. O que é esse prazo? É o pior dos resultados da vida do perito. O segundo pior é ele voltar aqui. Ele ter que fazer esclarecimento. Tudo bem, é só um retrabalho. Vai dar dor de cabeça, vai, mas você vai ter a chance de responder. Agora, supondo que vocês, quando fizeram a entrega do pedido de honorário, fizeram um levantamento do honorário ou de parcela de honorário adiantado. Vocês podem, quando fazem a petição de honorário, pedir um adiantamento. E o juiz, no final do processo, não aceitou o trabalho de vocês. Olha como é triste isso. Vocês trabalharam, mas o parecer de vocês foi considerado inservível. Não tem como usar ele no processo. Isso pode ocorrer por falhas de método. Então, por isso, a figura do papel de trabalho. Vocês não documentaram de modo consistente os levantamentos feitos para o parecer. O juiz pode desconsiderar. E qualquer valor que vocês tenham recebido desse trabalho, vocês têm 15 dias para devolver ao tribunal. Então, não foi considerado bom o trabalho, foi considerado inservível o trabalho, vocês têm que fazer a devolução dos valores recebidos em até 15 dias. Próximo é solicitar prazo para finalizar o laudo. Então, vocês viram que o prazo que que o juiz passou para o trabalho não é o suficiente, vocês podem pedir a prorrogação. Mas a prorrogação ela tem que ser pedida até metade do prazo inicial. Então, supondo, a perícia de vocês foi solicitada para 30 dias. Até quando vocês têm para pedir prorrogação? Nesse caso, metade. Então, até 15 dias para pedir prorrogação. Passou disso, não tem mais como pedir prorrogação.
Então, gravem essa estipulação de pedido de prorrogação que tem que ser feita em um prazo da metade da entrega do prazo inicial. Passou disso, não tem mais como ser feito. E intimação para audiência de instrução. Sempre as intimações têm que ser feitas com até 10 dias antes, pelo menos 10 dias antes. Não pode ser menos do que isso. E aqui a figura de algumas penalidades decorrentes de prazo. Devolução de valor é um dos casos que tem penalidade. Então, não devolver o valor quando vocês tiveram o trabalho de vocês considerados inválidos e tem que devolver valor adiantado, vocês ficam impedidos de atuar como peritos por 5 anos. E perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte. Aí é prejuízo, digamos, valor mesmo, né? E ficará inabilitado ou impedido de atuar em outras perícias de 2 a 5 anos. Aí vai ficar a cargo do juiz. E vejam, dolo ou culpa. O que é dolo ou culpa? É com intenção, sem intenção? Isso é importante a gente conhecer dentro da área jurídica a ideia do dolo. Quando a gente tem intenção, seja doloso, ou quando a gente erra sem intenção também, que é o culposo. A gente não tinha a intenção. Então é indiferente se foi um erro causado por intenção ou sem intenção, se causar prejuízo a qualquer uma das partes, vai ter que restituir. Aí isso vem lá do Código Civil, né? Se não me falha a memória, artigo 921, e vai ocorrer inabilitação para novas perícias para até 5 anos. Então tem que ter um certo cuidado para fazer perícia. Sim, não, talvez, quem sabe. Tem, né? Sendo contador, a gente já não tem tanto esse problema de impedimento de atuação. A gente tem que fazer falhas muito graves para o CRC conseguir fazer esse impedimento. Já na área da perícia, se a gente realizar uma perícia errada, a gente já corre esse risco. Olha como é problemático o erro dentro da área da perícia. Por isso, para a gente executar a perícia, a gente tem que estar muito seguro do que está fazendo, para não correr risco. Aí agora a gente entra na figura do laudo. Laudo pericial e parecer pericial. Então, o que ele é? É o produto final do perito nomeado. Quando a gente pensar no perito, o termo
técnico é o laudo. Então, perito nomeado entrega laudo, assistente técnico entrega parecer. Duas figuras distintas. Então, o laudo pericial contábil deverá, na Justiça Civil, sempre auxiliar o juiz na elaboração da sentença, enquanto na Justiça Trabalhista quantificará monetariamente a sentença do juiz ou a decisão já emitida pelo juiz. Vejam um pouquinho da diferença entre a trabalhista e a civil. Até a penal. A penal ela tem essa característica parecida com a trabalhista. Ela ajuda muito na quantificação de sentença. Mas aqui a quantificação não é monetário, daí é de pena, né? Mas o perito ele tem essa capacidade também dentro da área penal? Tem. Ele não vai falar em exatamente prazo, mas como ele vai auxiliar a tipificar crime, como o crime tipificado ele tem prazos já no Código Penal, ele vai auxiliar nessa determinação. Só que lembrando, a área penal, quem pode atuar como perito são os concursados, né? Os peritos da área judicial mesmo. Judicial não, policial. No caso, Polícia Científica, Polícia Federal, são áreas mais restritas. Agente civil, digamos assim, pode atuar na área penal? Pode, mas como assistente técnico. É um trabalho mais restrito. Não é tão bom de fazer, é meio chato. Já na área trabalhista e na área civil, a gente atua nas duas partes, né? Seja como perito, seja como assistente. Mas aí a diferença na civil é que a gente ajuda na resolução do problema. Na trabalhista, a gente ajuda a quantificar o problema. E só pegando um gancho da aula passada, qual área que tem mais trabalho dessas para nós peritos? Trabalhista, civil? Lembre-se. Demanda ou em trabalho mais hard? Demanda mesmo. Qual que qual que tem um volume maior de pedido de perícia? É a trabalhista. A civil já não é tão grande o volume. Geralmente os trabalhos são mais vultosos. Vão render um honorário maior na civil. Mas elas ocorrem em menor quantidade. Já na trabalhista a gente faz uma quantidade muito maior, só que os honorários são mais reduzidos. Então, para a elaboração do laudo, o perito pode anexar qualquer tipo de documento que julgar útil e necessário para dar suporte à conclusão. O pode aqui seria até interessante substituir ele pelo deve. Por quê? Tudo que a gente responder para o juiz vai ter que ser fundamentado. Tudo. E para fundamentar uma resposta, a gente tem que trazer a documentação que auxilie. Então, o ideal é que a gente anexe todo e qualquer documento que seja suporte das respostas. Depois eu vou colocar um modelinho na tela. Vocês vão ver que
no final do parecer a gente elenca todos os anexos, tudo que a gente utilizou para responder os quesitos. Para que ninguém consiga questionar essa ideia da resposta do laudo, para dar consistência às respostas. E aonde que vem essa indicação? Vem lá do item 11 da NBC-TP 01. O perito deve utilizar-se os meios que lhe são facultados pela legislação e norma concernentes ao exercício de sua função em vista a instruir o laudo pericial contábil ou o parecer pericial contábil com as peças que ele julgar necessárias. Então, Professor, oi. Lendo até essa norma, no começo da frase ele já troca a palavra, né? Ele fala o perito deve utilizar, não pode utilizar. Ele já indica isso para o perito realmente fundamentar. Então, eu escrevi o pode, mas aqui o ideal é o deve mesmo. Justamente para que ele coloque todo o papel de trabalho que ele elaborou, ou todo o documento que ele levantou durante as suas diligências para fundamentar. Por isso é importante frisar isso aqui. Em vez de pode, o ideal é o deve. E o laudo pericial deve ser escrito e obedecer o que a norma específica pede lá no seu item 58. O laudo pericial contábil, o parecer pericial contábil são documentos escritos. Então, grifa-se, né? Sempre uma petição, nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elemento de prova necessário para a conclusão do seu trabalho. Mas aqui ficou meio estranho, né? De forma abrangente, e depois ele pede para particularizar. Aula passada eu falei que a gente começa o trabalho de execução da perícia fazendo uma espécie de resumo, indicando tudo o que aconteceu para chegar naquela disputa judicial. Então ele vai registrar esse resumo de forma abrangente, contando toda a história, vai contextualizar o objeto da perícia e depois ele vai a pontos isolados para a resolução do litígio, ou seja, responder os quesitos. Isso quando existir a figura dos quesitos. Porque quando existir, pode ter perícia que o juiz peça simplesmente para refazer uma demonstração contábil. Então, ali não existe uma pergunta. Existe um pedido de um trabalho em específico. Ele vai ter que focar daí nesse ponto específico, refazer a demonstração. Existindo os quesitos, ele vai direto, vai responder os quesitos. Vocês vão ver mais para frente ali que eu coloquei no modelo respostas de quesitos. É a pergunta, resposta, pergunta e resposta. Não foge muito disso. E sempre no encerramento, o perito deve redigir de forma clara e precisa, aqui que mora o problema do contador, a sua conclusão sobre tudo que analisou, estudou e pesquisou, envolvendo o objeto que está em discussão nos autos. E é importante atentar que essa conclusão deve obrigatoriamente descrever e responder a tudo que o autor questionou na inicial.
configurado na síntese do objeto da perícia, conforme o item 59. Então, o que diz o item 59? Obriga a norma que o perito, no encerramento do laudo pericial contábil ou do parecer pericial contábil, consigne de forma clara e precisa suas conclusões. Aonde que está o problema desse item 59? Para o perito. Lembrando, o perito é um contador. É escrever de forma clara e precisa. Vocês estão passando agora por um processo que dá uma noção para vocês de o quanto isso é difícil. Estão fazendo o artigo de vocês. É fácil escrever de forma clara e precisa? Para o contador, não. É só vocês verem, pegarem, tirando das empresas de capital aberto que tendem a ser revisadas por várias pessoas, se vocês pegarem a figura de notas explicativas, vocês vão ver como o contador tende a escrever mal. Em geral, o contador escreve muito mal. Por que a gente tende a escrever mal? Não tem a prática, né? Exatamente, não tem prática de escrita e não tem outra prática que deveria ser fundamental também. Leitura. A gente não é muito chegado em ler, né? A gente vai ganhando o hábito da leitura conforme a prática de uma determinada atividade. Perito, ele vai escrever muito melhor do que um contador de outras áreas. Por quê? Leitura constante. Ele sempre vai estar lendo muito processo. Isso vai fazer com que ele vá mudando a sua escrita. E tudo também vai de acordo com a prática. Conforme vocês vão ganhando experiência, o tempo vai passando, vocês vão acabar melhorando a escrita de vocês com o tempo. É uma tendência. E a norma ainda traz outras determinações sobre o parecer nos itens 60 e 65. O que diz o 60? O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são orientados e conduzidos pelo perito contador e pelo perito contador assistente, que adotarão padrão próprio, respeitada a estrutura prevista nesta norma. Padrão próprio, respeitado a estrutura padrão. Então, existe, digamos assim, receita de bolo para laudo? Ou é algo que pode ser maleável? Essa é uma das vantagens de ser perito. A estrutura do laudo é algo particular de cada profissional. Como montar um laudo é particular de cada um. Como montar o trabalho também, os papéis de trabalho é particular de cada um, desde que você siga as normas. E as normas, elas não dizem muita coisa de como montar um laudo. Ela vai pedir elementos mínimos. Quais são os elementos mínimos? A síntese do objeto da perícia, aquele resumo no começo. A resposta aos quesitos. Além da resposta aos quesitos, uma conclusão. Só isso. É o que a norma pede. Aí, como vai ser colocado isso, cada perito vai ter a sua forma de escrever.
a sua forma de montar o laudo. Então, nele deve ser registrado de forma circunstanciada, clara e objetiva, sequencial e lógica, o objeto da perícia, os estudos e observações realizadas, as diligências executadas para busca de elementos de prova, a metodologia e os critérios adotados, o resultado devidamente fundamentado e suas conclusões. Basicamente, é isso que a gente precisa para montar o laudo. A gente pode fatiar isso em algumas partes. Cadê? A primeira parte vai até o objeto da perícia, que a gente coloca na síntese. Metodologia e critério adotado. É uma segunda parte onde vai estar envolvido com a forma de responder os quesitos levantados. Muito desses elementos aqui podem estar nos anexos. Então como é que foi feita uma planilha de cálculo de juros? Pode ter um anexo demonstrando isso. Então ele pode estar tanto no corpo do laudo quanto nos seus anexos. E o último elemento que é a sua conclusão. Então a gente pode fatiar em 3 grandes elementos para a execução da perícia, para a execução do laudo, né? Para a confecção do laudo. E o item 65, os peritos devem elaborar o laudo pericial contábil, parecer pericial contábil, utilizando-se do vernáculo, sendo admitidas apenas palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas de uso comum nos tribunais, tanto na parte judicial ou quando for em tribunal de conciliação, na parte extrajudicial. O que isso quer dizer? Isso é um grande problema para o pessoal mais novo. O que é utilizando-se do vernáculo? Aqui a gente só vai poder trabalhar basicamente com a língua portuguesa, com a norma culta, efetivamente. Então a gente pode colocar a expressão em inglês? Não. Se não for utilizada em outros não, já de costume no tribunal, não se utiliza. E a gente tende a trazer aquelas palavras que já são comuns no nosso dia a dia de utilizar expressões em inglês para dentro de texto também. Isso é errado. Isso acontece na área contábil? Acontece. Bom exemplo disso. Vocês já devem ter ouvido a palavra goodwill. Alguém lembra o que é goodwill? Ninguém lembra? Goodwill. Não é uma palavra que a gente pode se utilizar dentro dos laudos. Por quê? Não é uma expressão comum no meio jurídico. A gente tem que utilizar a versão portuguesa do goodwill. O que é? Ganho por compra vantajosa. Ou, se pegar até o pessoal mais antigo, vai falar fundo de comércio. Então, para ver como a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande a falar esse tipo de
de termo, falar o goodwill, mas não pode usar, tem que utilizar ou fundo de comércio ou ganho por compra vantajosa. Então a gente utiliza somente a língua portuguesa, a norma culta, propriamente, né? E ainda nas NBCs TP01 e 02, trazem em seu bojo alguns dos modelos a serem utilizados na perícia, porém como referência do laudo e do parecer pericial. No entanto, ficam omissas, manifestando-se somente os requisitos mínimos do que deve conter as peças, essas duas peças. Então, lá no item 80 da NBCTP 01, a gente traz o que são esses elementos mínimos. O laudo pericial contábil, o parecer pericial contábil deve conter no mínimo os seguintes itens: identificação do processo e das partes, a síntese do objeto, a metodologia adotada para os trabalhos de perícia e a identificação de diligências realizadas. Alguns dos elementos. Continuando. Transcrição e resposta aos quesitos. Esse é o mais importante de todo o laudo, vai ser a base do que o juiz pede. Transcrição e respostas aos quesitos para o parecer contábil, onde houver divergência. Transcrição dos quesitos, respostas formuladas pelo perito contador e as respostas e comentários do perito contador assistente. Aí no item G, ele fala sobre a conclusão. Aí ele traz os apêndices e anexos. Lembrando, apêndice, tudo que o perito elaborou, tem a elaboração do perito. Anexo é todo documento ou informação coletada sem modificação pelo perito. Isso vale também para o TCC de vocês, tá? O que é apêndice e o que é anexo. E no item J, a assinatura do perito. Então, ele fará constar a categoria profissional de contador e o número do registro contábil. E vai ter que comprovar pela tal da DHP, Declaração de Habilitação Profissional. Então, a DHP, ela é hoje ela não é mais um selo, antigamente era um selo, mas ele é um documento emitido através do sistema do CRC de cada estado. Você só consegue emitir uma DHP se você estiver em dia com o CRC do estado de atuação. E, hoje em dia, como todos os processos são no meio judicial, é permitida a utilização de certificação digital, aí em consonância com a legislação vigente e com as normas estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil. Pode fazer assinatura com certificado digital. Hoje, praticamente, a gente não acha laudo assinado fisicamente. A maioria dos laudos são assinados com certificado digital. Todo o processo acaba sendo tramitado no meio digital. Então, a figura do certificado digital é muito utilizado pelo perito também. Aí aqui um pouquinho sobre a DHP. Alguém já tinha ouvido falar dessa DHP? Ela não funciona só para o perito, tá, gente? Ela funciona para os contadores também. Eu já tinha visto falar algo desse termo, professor. Ela é, digamos, o atestado de regularidade do profissional contábil. Então, pode ser que vocês venham a trabalhar como contador responsável de uma empresa e vocês tenham que apresentar uma
uma decore de um sócio. A decore ela leva uma DHP, indicando que o contador que fez a declaração de rendimento daquele sócio, ele é um profissional habilitado pelo CRC. Então, a DHP ela tem mais funções, né? Ela não é só para o perito. Mas ela é tratada pela Resolução 1363/2011 e vai servir, então, como a chancela do CRC da regularidade daquele profissional. Então, após o juiz nomear o perito, as partes têm 15 dias para contratar o assistente técnico, elaborar os quesitos, e nesse momento o assistente técnico deve se colocar à disposição para auxiliar o perito, né, nesses trabalhos de perícia contábil. Após o oficial de justiça citar o perito nomeado, ele deverá ir fazer a carga do processo no fórum, ler e colocar a par do que se discute nos autos, vai preparar os papéis de trabalho, solicitar os seus honorários e, em sequência, vai devolver o processo no fórum. O juiz, então, vai determinar que a parte responsável pela perícia, ou que solicitou a perícia, deposite os honorários, e então o perito novamente vai ser chamado para assim começar a elaboração do laudo, dentro daquele prazo estipulado pelo perito. Então, conforme a gente viu na norma, ela não traz um modelo de laudo. Ela só traz requisitos mínimos do que o laudo tem que conter. Então, como forma de mostrar o modelo, será desenvolvido um caso prático que culminará na elaboração de um laudo. Esse é um probleminha, já vou frisar para vocês, eu vou deixar a critério de vocês fazer uma votação. Eu tenho um trabalho que eu aplico em sala de aula, que é efetivamente a confecção de um laudo. Porém, a gente está nesse meio, como que eu posso falar? Nesse meio de transição de forma de aula. Esse trabalho eu aplico em sala, auxiliando vocês. Eu vou deixar a critério de vocês se vocês gostariam de tentar realizar ali em casa ou não. Aí eu trago ele como atividade para a próxima aula. O que vocês acham? Vai ficar a critério de vocês. O modelo do laudo eu vou passar para vocês de qualquer maneira. Aí só a execução. Se vocês querem tentar executar um trabalho, tentando montar um laudo, sendo que eu previa isso para uma atividade em sala de aula, com o meu acompanhamento, ou não. Então vou... Natan, é você que é o representante da turma, né? Isso. Você joga essa discussão para o pessoal? Sim, posso levar para eles. Pergunte se o pessoal quer tentar fazer esse trabalho ou não. Se não, o modelo vocês vão ter, de qualquer maneira. Mas é a chance de vocês começar a ter essa experiência de... Puxa, como é complexo fazer um laudo. Então, daí, veja e me dê uma posição para trazer como atividade da próxima aula. Aí nem Beleza. que eu dê um prazo maior do que uma semana para vocês. Então, sobre laudo, era mais ou menos isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Agora, quero compartilhar outra tela.
a tela. Aqui. Bom, tá aparecendo para vocês o modelinho. Então, esse é o modelo que eu repasso para vocês. Ele, inclusive, já está em Word. Fica para vocês numa eventual necessidade. De repente, vocês pegam algum trabalho de perícia para fazer, querem começar lá eu comentei com vocês, começar com perícia na justiça gratuita, vocês já têm um embasamento. Como é que vocês podem fazer isso? Então, na capa do laudo, vocês sempre vão se identificar, sempre, e vão trazer elementos de identificação do processo. Igual toda a petição que a gente vinha fazendo, vai constar lá a qual vara que esse processo tramita, qual o número do processo, qual o tipo de ação, o autor e o réu, o exequente, o executado. Aí vai dar da figura que vocês se adaptarem melhor. Sempre frisem na última linha da capa do laudo o dia que vocês protocolarem o laudo, a efetiva entrega do laudo. E como todo bom trabalho, vocês vão colocar um sumário. E vejam que o sumário nada mais é do que aqueles elementos mínimos que a NBCTP pede lá no seu item 80. O objetivo, ou a síntese da perícia. Aí vem o item mais importante das respostas dos quesitos. Então aqui, nesse item 2 e 3 é o mais importante para o juiz, que é aqui que ele vai tirar todo o embasamento para a sua decisão. E vai fazer o encerramento, indicando ali nesse encerramento tudo que ele utilizou. Vai falar todos os seus anexos e apêndices. Então, o objetivo é aquele resumão do que é o processo. Vai constar quem são as partes e o que levou ao processo. Então, indicando a causa geradora da discussão, né? E nas respostas dos quesitos, vocês vão ver que é bem pergunta-resposta. Então, a qual a origem dos recursos contratados na abertura do crédito rotativo? Vai chegar essas perguntas para o perito. O trabalho dele é simplesmente responder de modo mais simples possível e mais consistente o possível. Aqui que a gente pode pecar. O excesso de simplicidade pode ser que ele não fique claro. Mas não ser simples pode ser que o juiz considere o trabalho mal executado. Não mal executado, mas o laudo não seja claro. Então, o pouco pode ser prejudicial e o muito também pode ser prejudicial. Então, aqui, entrando bem na linguagem popular, não dá para ficar enchendo linguiça, mas também não pode ficar faltando elemento para a resposta para o juiz. Então, ele vai separar. Aqui eu só separei quesito do executado e do exequente, mas podem ter 3 grupos de quesitos. Quem mais pode fazer
além das partes? Que, na verdade, vai ser os quesitos mais importantes de todos. O juiz. O juiz, ele também pode fazer quesito. Então, aqui são exemplos. Depois de fazer todas as respostas, vai fazer uma conclusão de maneira bem breve, também bem sucinta. E o encerramento do trabalho, ele vai descrever o que consta naquele trabalho de perícia. O parecer tem tantas páginas, numerados, rubricados, e também vai elencar tudo que foi utilizado como embasamento para o trabalho. Então, tudo que é anexo e apêndice deve se constar na figura do encerramento. Aí ele vai nomear e assinar o laudo. Então, esse seria um modelinho de laudo. O que vocês acham complicado? Não é muito complicado o laudo? É meio complexozinho, né? O laudo em si até ele não é tanto. Porque aqui é resposta. Pergunta e resposta. O problema é você fazer essa parte dos anexos, né? Porque é ali que você vai ter que trazer toda a base para as respostas. Ali que mora a dificuldade do perito. Então, o cuidado que a gente tem que ter nos papéis de trabalho para montar esses anexos e esses apêndices é o que é importante. Bom, o que eu tinha preparado para a aula de hoje era isso. Fica dúvidas, perguntas, questões? Sir, Wellington, respondam. Deem sinal de vida. Natan, não escutei. Não, na minha parte não, professor. O pessoal não responde mesmo, né? Mas, então acho que a gente termina por aqui. Coloquei lá no AVA de vocês uma atividade baseada em um artigo especificamente sobre laudo. Esse artigo é interessante porque ele foi feito na visão dos juízes. O que os juízes consideram sobre os laudos entregues? Atendem às necessidades, não atendem? E traz um ponto bem interessante que é o que, na visão do juiz, esses laudos podem melhorar. Então, a atividade de vocês vai ser baseada nesse artigo. Vocês vão ver que o pessoal que está trabalhando na perícia está se adaptando, está trabalhando bem e vem atendendo, mas ainda tem ponto que deixa a desejar. Então, fica essa atividade para ser entregue até semana que vem, beleza? Ok. Então, tá. Então, a gente termina por aqui. Só peço para vocês verem se querem essa atividade do parecer ou não. Aí, se você quiser me retornar até no WhatsApp, aí eu preparo uma outra atividade, se vocês não quiserem fazer o laudo, ou se não, eu passo a atividade do laudo para vocês praticarem. Beleza? Beleza, eu vejo o posicionamento da turma e repasso para o professor. Então tá. Então, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau.